boa tarde à mesa, nobres vereadores aqui presentes, seu Benedito, liderança do Bela Vista 2. Boa tarde a todos. Eu queria começar mostrando os slides, né? Aqui a Semana de Consciência Negra faz parte da segunda jornada da cidadania no interior da Fundação Casa de Jacareí, que é a antiga FEBEM, né? Eu trabalho em parceria dos três poderes, né? E por isso eu fiz uma moção onde fala dos trabalhos ali. Ali está na mesa a juíza doutora Fernanda, a secretária da Assistência Social, também teve a Secretaria de Educação, o Bruno, da Secretaria de Cultura, Marcelo Forte, Secretaria de Esporte, para a gente organizar a política pública dentro do interior dessa unidade. E eu queria só lembrar, Jacareí, ela tem tudo para ser marca histórica, principalmente em se tratando desse trabalho com adolescente em conflito com a lei. 18 anos de experiência dentro da Fundação Casa com esses adolescentes nas comunidades carentes e interno também agora. A unidade de Jacareí, ela tem tudo para ser o modelo de referência nacional. Porque essa ação que nós estamos vendo aí, é muito difícil uma unidade ter uma direção com um olhar holístico à cidadania. Porque a gente precisa quebrar esse mito, né? Deve ter mais slide, por favor? Quebrar esse mito que dentro de uma fundação casa, dentro de uma unidade, só existe briga. Eles entram lá para sair pior do que entrou. Jacareí pode ser diferente. Então, eu queria parabenizar a direção da Fundação Casa, a equipe pedagógica, pela experiência de 17 anos, né, como eu falei, e reforço essa ação coletiva junto com os adolescentes, eles como protagonistas, eles nos dão muita lição. E ontem, participando do primeiro dia da Jornada de Cidadania, eu presenciei lá fatos, conhecimentos de que eles sabem o que querem, eles precisam de oportunidade, porque eles sabem que precisa ter responsabilidade para com a vida. E aqui eu queria que vocês, passar para vocês o recado de uma poesia de um dos adolescentes que estavam lá. Teve várias ações, teve várias poesias, mas essa eu pedi licença para o autor para poder ler para a sociedade jacariense. Que eu falei que às vezes as grades são amarras, mas a liberdade de expressão, as ideias é livres. Então, que vai chegar até a sociedade de Jacareí o pensamento referente à consciência negra e à ignorância do racismo. E diz assim a poesia: preconceito nunca, racismo jamais. Já se passaram 1000 anos e nada mudou no século XXI. E o preconceito só aumentou. Desigualdade racial é o que mais se vê. É na rua, na escola e também na TV. Desigualdade social é também na profissão. Não dão oportunidade para o preto, porque pensam que é ladrão. Como mudar? Se não querem mudança, afinal, o preconceito surge na infância. Isso não é vitimismo, é intolerância. Na capa de um jornal, surge uma notícia. Mais uma vez, o negro é protagonista. Não é sobre sarau ou tampouco de teatro. É a manchete do jornal relatando mais um assalto. É hora de mudar, é hora de mudança. Como diz Augusto dos Anjos, voltamos a ser criança. Não somos diferentes, somos todos iguais. Preconceito nunca, racismo jamais. Afinal, somos irmãos, filhos de um único pai. Autor, adolescente, internado na Fundação de Casa de Jacareí, Davi Brito dos Santos. Esse poema foi lido ontem na Jornada de Cidadania, dia 31 de novembro de 2000, melhor. Foi lido ontem, 13 de novembro de 2018.
Fundação Casa Jacareí. E também, na data de ontem, continuando ainda a falar da juventude, participei do 11ª Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente. Pode passar esse slide. E também lá eu fiz, pode passando, até chegar nas fotos da conferência, pode passando. Né? Então, peraí, acho que fizeram a ordem errada no gabinete, então eu vou falar daqui mesmo. Então, ontem eu participei da 11ª Conferência da Criança e Adolescente e fiz um questionamento, porque uma conferência, ela aconteceu em 3 horas. Nós sabemos que nós temos na nossa cidade muitos trabalhos de referência, mas também muito a se fazer em prol da criança e adolescente, e daí entra a juventude, porque o estatuto ele vai até os 24 anos. Então, a gente vê que está faltando essa política, mas tem ações paralelas. E aqui eu quero lembrar da importante participação na conferência do coletivo Nandi, onde tem jovens discutindo muitas questões que fervorecem dentro da alma, e muitas vezes nós escondemos essa discussão. Violência doméstica, estupro, como acolher essas mulheres. E eu fico assim impressionada de ver as adolescentes sendo companheiras, acolhendo muitas vezes pessoas que foram vítimas da violência doméstica, que deveriam ser mãe delas. E elas aprenderam a acolher pela necessidade, porque é o que elas vivem no cotidiano. E também tem o coletivo dos Palmares Resiste. São jovens que cansaram de ser agredidos na periferia. São jovens que estão buscando oportunidade e não encontram na nossa cidade. Então, eles foram ontem participar da 11ª conferência, soltaram o grito. E eu fiz lá, sim, um desabafo, continuo fazendo. Fico entristecida de saber que não se dá para fazer uma discussão tão séria em 3 horas. E fica aqui, então, minha nota de tristeza. E falei isso lá pessoalmente e vou acompanhar. E vou trazer para essa roda de conversa essas pessoas que sentem na pele e precisam ser ouvidas. E aí a gente fica feliz de saber que está em andamento o projeto de lei Família Segura, onde foi uma equipe das secretarias integradas com o Ministério Público fazer uma discussão. Eu acho muito proveitoso essa união, essa interatividade de secretarias, porque nós sabemos que muitas vezes a porta de entrada é o CRAS, é o CREAS, é uma unidade básica de saúde, mas muitas vezes a que fecha a porta desconsidera o sofrimento da pessoa humana, ainda uma delegacia, ainda o serviço do Estado. Então, precisa sim fazer essa discussão com o Ministério Público, mas eu vou encaminhar um pedido a essa comissão do projeto Família Segura, fazer uma tarde de vivência com essa juventude e com também os grupos das mulheres que acolhem as outras vítimas de violência doméstica. Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir enxergar toda essa realidade de atendimento e eu fico feliz de reconhecer as nossas fragilidades, porque é entendendo as fragilidades que nós possamos construir novas ações e trabalhar para uma sociedade melhor de se viver pela qualidade de vida. Então, aqui fica esse apreço aí. Próximo slide. Aqui também vista da presidente da JAN, da CEPAC, o assunto em prol da sociedade e da emenda impositiva 2019. Nós estamos sendo procurados por N instituições sociais do nosso município, pedindo a nossa ajuda da verba impositiva. São muitas instituições sociais que merecem toda a nossa atenção, que merecem o apoio do poder público. Então, aqui eles vieram pedir nosso auxílio. Pode passar o próximo.
Aqui também a visita à ONG Espaço Mulher, da sociedade civil, que também faz uma discussão, acolhe. Então, com projetos novos para 2019. Então, ali a Dora, a Cidinha e a Silvana. E a gente sabe que tem mais mulheres aí que também têm uma experiência nesses 10 anos da ONG Espaço Mulher, que contribuirá muito nas ações para o projeto Família Segura e Patrulha Maria da Penha. Próximo. Aqui a reunião com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, mês de novembro, né? Acompanhando os projetos da Família Segura e assim por diante. Próximo. Aqui, vistoria, manutenção das vias Terra da Conceição. Manutenção foi iniciada, mas deu uma parada. Eu estou verificando junto ao SAI por que parou, porque lá ficou um estado lastimável a rua Benedita Siqueira Martins e também a Avenida Alfredo de Moraes, do Terra da Conceição. Está lastimável passar ali. Então, a gente espera uma ação urgente. Parou a chuva. 3 dias que parou a chuva e também parou os trabalhos de manutenção. Então, deve ter acontecido algum problema. Próximo. Aí, participei do primeiro simpósio nacional em defesa da vida, ampliando o entendimento dessa causa nobre, a vida. A participação, lá teve a participação dos deputados de São Paulo, o jovem Kim, né, federal, e a doutora Janaína Pascoal, que é deputada estadual, tiveram participando. A discussão quanto ao aborto, mas a gente não estava discutindo o aborto, nós estávamos discutindo a defesa da vida, acolher a mãe, acolher o filho e trabalhar as políticas públicas para acolhimento do cidadão e da cidadã. Próximo. E ali nós lembramos também da responsabilidade do pai, né? A gente fala da mãe e do filho, mas tem um pai por trás. Aqui Jacareí ampliando o seu turismo religioso, mas, sobretudo, a experiência de fé e vida da comunidade do Padre Antônio Maria. Passa o slide só rapidinho. Então, parabenizar pelo santuário Nossa Senhora do Novo Caminho. E é bom fazer parte da Igreja Católica. Próximo. Então, o PROCON mudou de lugar, né? Todo mundo já sabe. Então, uma boa tarde a todos.